Continuando, iremos trabalhar nesse momento com a nossa outra parte sólida. A parte sólida nossa era composta tanto pelo suporte quanto pelos tubos. Então agora trabalharemos apenas com os tubos. Iremos voltar para o nosso módulo de Geometry. Iremos apenas fechar esse nosso tópico de suportes particionados. Iremos mostrar os nossos tubos. Os nossos tubos, como podem ver, no contato com os suportes do meio, os três do meio, existem algumas irregularidades, como as apresentadas aqui. Então eu irei criar planos que particionam esse nosso suporte de maneira que feche esses nossos arcos de circunferência mostrados aqui nos tubos. Existe tanto em cima quanto embaixo, como podem ver. Internamente nesses tubos existe um corte, tanto externo quanto externo e interno, tá correto aqui. Já nesse outro lado nosso, por algum motivo, existe essa partição externa das faces, mas a interna não está presente. Então, por via de dúvidas, iremos criar também planos que cortam também este ponto, onde está indicado pelo meu mouse, e este ponto indicado pelo meu mouse. Então, começando pela criação de ponto, irei selecionar primeiro este ponto. O nosso vetor será o OZ, um valor característico, colocarei apenas 2 basta. Irei fazer nessa outra extremidade também. Assim como eu farei com os demais pontos do meio, onde faz contato com o nosso suporte, os 3 suportes do meio. Darei um Apply and Close. E dessas nossas faces criadas, irei selecionar todas, criando um compound delas. Vou trocar o nome para planos de corte tubos, Apply and Close. Feito o compound, iremos agora particionar os nossos tubos em relação a esses planos de corte. Selecionando tubos, viremos aqui em Partition. Como as ferramentas de corte, iremos selecionar os nossos planos de corte tubos. Daremos um Apply and Close. Feito isso, ele criou a partição aqui, assim como a que estava faltando deste lado também. Então agora iremos particionar os nossos tubos com o grupo de planos de corte, que é, na verdade, este daqui. Então, voltaremos à nossa ferramenta de Partition, como o nosso objeto principal, os tubos, e os nossos objetos cortantes, nossas ferramentas cortantes. Vou selecionar os planos de corte e darei um Apply and Close. E feito isso, temos já particionado os nossos tubos. A partir de agora, iremos fazer a criação de grupos necessária para que, levando o módulo Mesh, consigamos criar uma malha totalmente estruturada nos nossos tubos. Em Partition 9, eu vou alterar o nome para apenas tubos particionados. Vou clicar com o botão direito, criar um grupo, e vou selecionar apenas grupos de linhas agora nos nossos tubos. E iremos, nesse momento, criar um grupo de 40, um Wire Discretization de 40. Para isso, iremos selecionar todas as linhas longitudinais que estão entre cada suporte. Só que entre o primeiro suporte e o primeiro suporte mediano, o comprimento é de 0,925 e os do meio, esses dois aqui, esses dois conjuntos do meio, tem um comprimento de 0,9. Então, para isso, vamos selecionar o filtro que selecione todos esses comprimentos. Primeiramente de 0,9, darei um Apply. Vou clicar em adicionar. Vou trocar o nosso filtro agora para que encontre apenas o valor de 0,925. Darei um Apply.
Vou clicar em adicionar também. E iremos dar um apply, encerrando esse nosso grupo de 40. Iremos selecionar agora nesse momento, criando um grupo denominado 4, o wire discretization de 4, com os elementos de espessura que ficam entre as circunferências. São essas daqui, tanto essas do início quanto essas do final. Esses locais aqui, eles fazem contato exatamente com o nosso suporte. Se eu conseguir mostrar aqui, ficam exatamente aqui. E no nosso suportes, esses locais aqui eu coloquei como 4 elementos, e os restantes, esses 3 aqui do meio, eu coloquei como 2 elementos. E farei o mesmo aqui, para que ao juntar, as malhas fiquem juntas, os nós fiquem iguais. Então, começando, criarei um filtro, colocando apenas o valor de 0.1. Selecionado todas as linhas do começo e do final, irei adicionar e darei um apply. Irei agora criar um grupo com o nome de 2, que será um wire discretization de 2. E em vez de selecionar os elementos da espessura do começo e do final dos suportes, selecionarei esses 3 do meio, esses 3 conjuntos. Para isso, irei alterar o nosso filtro para que encontre apenas os valores de comprimento de arestas de 0,05. Como podem ver, selecionado todos, pois estão em brancos, iremos clicar em Apply. Perdão, iremos adicionar primeiro. E depois Apply. Feito isso, iremos criar um grupo com o valor de 3, que será um wire discretization de 3. Vou colocar a visualização a Z. E vou selecionar as seguintes arestas. As que fazem fronteira da hexa com a tetra, que fazem fronteira dos nossos tubos para a tetra do nosso suporte. Eu vou colocar visível aqui os nossos suportes para verificar. E aqui, exatamente nessas aqui. Essas arestas elas terão um valor de 3, tanto todas as de cima quanto essas aqui de baixo. Só que essas externas, se elas precisam ser um valor de 3, as internas também precisam para que a gente consiga uma malha estruturada. Então, todas essas arestas, de todos os suportes até o final do comprimento do nosso tubo, precisarão ser selecionadas. Então, eu vou começar com a nossa seleção. Iremos adicionar nesse momento e dar um Apply Inclusive. Como mostrado, esse grupo que representa o valor de 3 está sendo mostrado aqui em visibilidade. Nesse momento, irei esconder tudo. Nesse momento, estamos prontos para ir para o nosso módulo Mesh. Deixando escondido a malha do nosso suporte, iremos clicar em tubos particionados, criar uma nova malha. Eu vou alterar o nome para tubos. Selecionarei o algoritmo geral de Mapped Hexahedralization com um valor de 6, ok, Apply Close. Vou nesse momento adicionar submeshes, primeiro de 40, serão todas Wire Discretization. Apply Close e vamos computar a nossa malha. Devido a uma configuração do Salome, ele já deixa como
pré-definido a visualização de malhas até de 500.000 elementos. Mas essa nossa malha de tubos criadas deu este valor de elementos, excedeu. Então ele dá esse aviso dizendo apenas que não deixou visível. A malha foi computada com sucesso, mostrando a quantidade de faces criadas, os tipos, a quantidade de volumes criados e os tipos. Perceba que criou apenas volumes hexa. Irei dar close. E pelo aviso que deu, eu vou apenas deixar visível o nosso tubo. E a nossa malha dos tubos foram criadas. Se eu der uma visibilidade aos suportes e dar um zoom entre os contatos, eu vou perceber que existe um contato exato entre os nós e dos elementos dos tubos com os elementos dos suportes. Eu também posso clicar em... Vou esconder o nosso suporte, vou clicar com o botão direito em tubos e vou clicar em Overall Mesh Quality. Da mesma maneira que eu fiz com o suporte, é possível ver aqui o Aspect Ratio, utilizando o gráfico de histograma, e clicar em computar. Ele dá todos os valores aqui. Muito provavelmente tem pontos que dê para melhorar. E o mesmo procedimento que eu fiz com os suportes para o controle de malha de volumes pode ser feito aqui também. Mas inicialmente, até agora, temos que a nossa sequência de vídeo, os nossos tubos foram criados, particionados e já foi feita a criação de malhas.